Lei 14.457/2022, artigo 15 a 20. Capítulo 4 das medidas para a qualificação de mulheres. Seção 1. Da suspensão do contrato de trabalho para a qualificação profissional. Artigo 15. Mediante requisição formal da empregada interessada para estimular a qualificação de mulheres e o desenvolvimento de habilidades e de competências em áreas estratégicas ou com menor participação feminina, o empregador poderá suspender o contrato de trabalho para participação em curso ou em programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a suspensão do contrato de trabalho será formalizada por meio de acordo individual, de acordo coletivo ou de convenção coletiva de trabalho, nos termos do artigo 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943. Parágrafo 2º. O curso ou o programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador priorizará áreas que promovam a ascensão profissional da empregada ou áreas com baixa participação feminina, tais como ciência, tecnologia, desenvolvimento e inovação. Parágrafo 3º. Durante o período de suspensão do contrato de trabalho, a empregada fará jus à bolsa de qualificação profissional de que trata o artigo 2º-A da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990. Parágrafo 4º. Além da bolsa de qualificação profissional, durante o período de suspensão do contrato de trabalho, o empregador poderá conceder à empregada ajuda compensatória mensal sem natureza salarial. Parágrafo 5º. Para fins de pagamento da bolsa de qualificação profissional, o empregador encaminhará ao Ministério do Trabalho e Previdência os dados referentes às empregadas que terão o contrato de trabalho suspenso. Parágrafo 6º. Se ocorrer a dispensa da empregada no transcurso do período de suspensão ou nos 6 meses subsequentes ao seu retorno ao trabalho, o empregador pagará à empregada, além das parcelas indenizatórias previstas na legislação, multa a ser estabelecida em convenção ou em acordo coletivo, que será de, no mínimo, 100% sobre o valor da última remuneração mensal anterior à suspensão do contrato de trabalho. Seção 2. Do estímulo à ocupação das vagas de gratuidade dos serviços sociais autônomos. Artigo 16. As entidades dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, observadas suas leis de regência e regulamentos, mediante a celebração de ajustes e de parcerias com a União, poderão implementar medidas que estimulem a matrícula de mulheres em cursos de qualificação em todos os níveis e áreas de conhecimento. Parágrafo 1º. Se ocorrer a celebração dos termos de ajustes ou de parcerias a que se refere o caput deste artigo, os Serviços Nacionais de Aprendizagem desenvolverão ferramentas de monitoramento e estratégias para a inscrição e a conclusão dos cursos por mulheres, especialmente nas áreas de ciência, de tecnologia, de desenvolvimento e de inovação. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no caput deste artigo, serão priorizadas as mulheres
hipossuficientes, vítimas de violência doméstica e familiar, com registro de ocorrência policial. Capítulo 5. Do apoio ao retorno ao trabalho após o término da licença maternidade. Seção 1. Da suspensão do contrato de trabalho de pais empregados. Artigo 17. Mediante requisição formal do empregado interessado, o empregador poderá suspender o contrato de trabalho do empregado com o filho cuja mãe tenha encerrado o período da licença maternidade para, inciso 1, prestar cuidados e estabelecer vínculos com os filhos. Inciso 2, acompanhar o desenvolvimento dos filhos e, inciso 3, apoiar o retorno ao trabalho de sua esposa ou companheira. Parágrafo 1º. A suspensão do contrato de trabalho ocorrerá nos termos do artigo 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 43, para participação em curso ou em programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, formalizada por meio de acordo individual, de acordo coletivo ou de convenção coletiva de trabalho. Parágrafo 2º. A suspensão do contrato de trabalho será efetuada após o término da licença maternidade da esposa ou companheira do empregado. Parágrafo 3º. O curso ou o programa de qualificação profissional deverá ser oferecido pelo empregador, ter a carga horária máxima de 20 horas semanais e será realizado exclusivamente na modalidade não presencial, preferencialmente de forma assíncrona. Parágrafo 4º. A limitação prevista no parágrafo 2º do artigo 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, não se aplica à suspensão do contrato de trabalho de que trata este artigo. Parágrafo 5º. O empregado fará jus à bolsa de qualificação profissional de que trata o artigo 2º-A da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990. Parágrafo 6º. Além da bolsa de qualificação profissional, durante o período de suspensão do contrato de trabalho, o empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal sem natureza salarial. Parágrafo 7º. Se ocorrer a dispensa do empregado no transcurso do período de suspensão ou nos 6 meses subsequentes ao seu retorno ao trabalho, o empregador pagará ao empregado, além das parcelas indenizatórias previstas na legislação em vigor, multa a ser estabelecida em convenção ou em acordo coletivo, que será de, no mínimo, 100% sobre o valor da última remuneração mensal anterior à suspensão do contrato. Artigo 18. São deveres do empregador. Inciso 1. Dar ampla divulgação aos seus empregados sobre a possibilidade de apoiar o retorno ao trabalho de suas esposas ou companheiras após o término do período da licença maternidade. Inciso 2. Orientar sobre os procedimentos necessários para firmar acordo individual para suspensão do contrato de trabalho com qualificação e, inciso 3, promover ações periódicas de conscientizações sobre parentalidade responsiva e igualitária
para impulsionar a adoção da medida pelos seus empregados. Artigo 19. Para fins de pagamento da Bolsa de Qualificação Profissional, o empregador encaminhará ao Ministério do Trabalho e Previdência os dados referentes aos empregados que terão o contrato de trabalho suspenso para apoiar o retorno ao trabalho de suas esposas ou companheiras. Seção 2. Das alterações no Programa Empresa Cidadã. Artigo 20. A Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º, parágrafo 3º. A prorrogação de que trata o inciso 1 do caput deste artigo poderá ser compartilhada entre a empregada e o empregado requerente, desde que ambos sejam empregados de pessoa jurídica aderente ao programa e que a decisão seja adotada conjuntamente na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 4º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo, a prorrogação poderá ser usufruída pelo empregado da pessoa jurídica que aderir ao programa somente após o término da licença maternidade, desde que seja requerida com 30 dias de antecedência. Artigo 20. A Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º-A. Fica a empresa participante do Programa Empresa Cidadã autorizada a substituir o período de prorrogação da licença maternidade de que trata o inciso 1 do caput do artigo 1º desta lei, pela redução de jornada de trabalho em 50% pelo período de 120 dias. Parágrafo 1º. São requisitos para efetuar a substituição de que trata o caput deste artigo. Inciso 1. Pagamento integral do salário à empregada ou ao empregado pelo período de 120 dias. E, inciso 2, acordo individual firmado entre o empregador e a empregada ou o empregado, interessados em adotar a medida. Parágrafo 2º. A substituição de que trata o caput deste artigo poderá ser concedida na forma prevista no parágrafo 3º do artigo 1º desta lei.